Olá, alunos, aqui é o professor Marcelo Martins. Hoje nós vamos estudar o patrimônio artístico-cultural. Chamamos de patrimônio artístico-cultural o conjunto de bens, materiais ou imateriais que se destacam como relevantes para a permanência e identidade da cultura de um povo. As escolas de artes, igrejas e museus guardam e expõem ao público grande parte desse acervo, obtido muitas vezes por doações de pessoas, de colecionadores, de grandes instituições, por meio de intercâmbio entre os países ou por aquisição. Quando a gente falar de bem material, vamos lembrar de matéria, ou seja, algo físico e concreto, tal como uma casa, um território, uma igreja, um museu, uma escultura. Já o bem imaterial é aquele que não possui matéria, a exemplo, música, uma teoria, uma cultura ou tradição, o modo de fazer o acarajé, por exemplo. Vamos observar a Grande Pirâmide, que é a pirâmide de Quéops, no conjunto das pirâmides de Gizé. Foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo e única ainda existente da Antiguidade Clássica. As 7 Maravilhas do Mundo Antigo é uma lista das obras artísticas erguidas durante a Antiguidade Clássica. Dessas, a única que resiste até hoje é a Pirâmide de Quéops, construída há quase 5.000 anos. As 7 Maravilhas são Pirâmide de Quéops, Jardins Suspensos da Babilônia, Estátua de Zeus em Olímpia, Templo de Ártemis em Éfeso, Mausoléu de Halicarnasso, Colosso de Rhodes e o Farol de Alexandria. A Antiguidade Clássica refere-se a um longo período da história da Europa que se estende até o século 8 a.C., com o surgimento da poesia grega de Homero, à queda do Império Romano do Ocidente do século 5 d.C., mais precisamente no ano 476. A grega e a romana foram suas civilizações mais marcantes. Para ampliarmos então o nosso entendimento da arte e da sua participação no patrimônio cultural global, daremos um passeio por vários momentos da história da arte, sem nos preocuparmos com uma sequência temporal. A primeira forma que o homem utilizou para registrar uma ideia ou sensação foi um desenho. Há imagens feitas pelos homens ainda nos primórdios de sua atuação como criador de objetos artificiais, como os desenhos de animais, cenas de caça e de pessoas. Essas representações feitas por nossos antepassados nas paredes e tetos das cavernas, as mais antigas datam cerca de 40.000 anos antes de Cristo, gesto que para eles provavelmente tinha algum sentido sobre o ato da caça. Eram pinturas executadas com sangue, argila, saliva e excrementos de morcegos que viviam nas cavernas. Essas artes chamamos de pinturas rupestres. Foram feitas sempre em locais protegidos, fator decisivo para sua preservação até os dias de hoje. No Brasil, há também vestígios da passagem dos nossos ancestrais mais distantes, e os sítios arqueológicos mais importantes se localizam nos estados do Piauí, Minas Gerais, Sergipe e Santa Catarina. Este longo período do homem na Terra e que antecede a invenção da escrita é chamado de pré-história. O sítio arqueológico é um local onde estão preservados artefatos, construções ou outras evidências de atividades humanas ocorridas num passado muito distante. Os sítios arqueológicos mais conhecidos correspondem a cidades, templos, cemitérios e túmulos antigos soterrados. Pré-história. Embora seja ainda utilizado para determinar o período do homem que antecede a escrita, o termo pré-história é combatido hoje em dia pelos acadêmicos, pois parte de uma noção na qual os povos sem escrita seriam povos sem história, o prefixo pré traduz a ideia de anterioridade, ou seja, a pré-história seria o período anterior à história. Pré-história. Embora seja ainda utilizado para determinar o período do homem que antecede a escrita, o termo pré-história é combatido hoje em dia pelos acadêmicos, pois parte de uma noção na qual os povos sem escrita seriam povos sem história, o prefixo pré traduz a ideia de anterioridade, ou seja, a pré-história seria o período anterior à história. A nossa sociedade valoriza muito documentos escritos e assinados. Por isso que esse termo foi dado a esse período, pré-história, porque ele antecede a escrita, ou seja, antecede
documentos escritos datados com precisão, mas é um período muito rico da história da humanidade. Como no período da pré-história ainda não existia a linguagem verbal e a linguagem escrita, o que a gente tem de informação vem das artes e dos objetos produzidos por esses povos. Ainda assim, esses objetos encontrados e todas as artes encontradas contam muita história. Então, chamar esse período de pré-história é diminuir tudo isso, é diminuir a importância de toda essa história contada pelos nossos antepassados.